Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute opinião pública, novas tecnologias, acesso à informação, críticas. De fato, a opinião pública abriu espaço para a frase aquela do Eco, que os idiotas perderam a timidez, enfim, né? Quais os riscos, né, disto? Houve uma dissolução da opinião pública, descrédito na política, se é fabricada ou também se isso é da própria política, um tribunal que decide conforme, digamos, mais uma pretensa opinião pública, como isso acontece e quais os riscos disso. Deixo para vocês esse conjunto de temas. O Mário tem uma coisa sobre as crianças da França, no início, rapidamente. Isso. É que em tudo isso há uma questão importante. Nas novas tecnologias, qual o efeito da exposição da criança, desde bebê, às telas? Né? Todos os tipos de tela. Então, os franceses são muito preocupados com isto, os efeitos já da televisão e hoje, então, mais ainda. E há um psiquiatra francês que trabalha isso muito, chamado Serge Tisseron, e ele propõe um esquema 3, 6, 9, 12. Ou seja, até os 3 anos, a criança precisa contato com habilidade, movimento. Então ele diz, nada de televisão antes dos 3 anos. Dos 3 aos 6, a criança tem necessidade de descobrir a sua sensibilidade e manualidade. Aí, nada de plataforma, né? Ela já pode ter acesso. Né? Dos 6 aos 9, ela precisa descobrir as regras do jogo social. Internet só após os 9 anos. Né? E dos 9 aos 12, ela pode ser introduzida nas redes de jogos. Né? Mas, em todas essas operações, nunca deixar a criança sozinha no jogo. Sempre promover um jogo ou um acesso partilhado. E o adulto ali conversando com a criança. Conversa. Quer dizer, o que acontece no impacto do mundo virtual? Ele anula a nossa capacidade fundamental de dialogar com o outro, de conversar. Não, e nós somos ainda as mesmas criaturas de milhares e milhares de anos atrás, então nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas basicamente da mesma maneira. Qualquer coisa que substitua isso e a gente não tem a medida desse contato, perturba a nossa relação com a realidade, perturba de maneira perigosa. No sentido de que a gente, de novo, o contato entre humanos é o que ensina um humano a ser humano. Exatamente. Então ele precisa Quanto menos contato, menos humanidade. Menos humanidade e mais dificuldade de avaliar os fatos. Então é muito interessante pesquisas recentes mostrando que por que os jovens têm dificuldade de distinguir na internet, usando mídias sociais, notícias verdadeiras de notícias falsas. Bom, eles têm muito pouca experiência no mundo, eles têm muito pouca experiência com as pessoas. Então, as sutilezas afetivas, que estão a sátira, a ironia, a maldade, etc., isso são nuances que a gente vai aprendendo no âmbito social. Se você não tem vida social, você não está preparado para isso. Tragicamente, eu acho que isso está chegando aos direitos, né? Quer dizer, com essa... com uma nova geração que está entrando nas instituições jurídicas. Agora eu vou dizer que você está atrasado. Tá certo. Eu já chegou. Eu quis ser generoso na apreciação. Mas eu acho que assim, há uma nova geração de juristas, né, quer dizer, chegando no Ministério Público, sobretudo no Ministério Público Federal. Eu acho que o caso é pior do que nos estados. Tá? Que não teve experiência de advocacia, não conhece o mundo real, passou a vida inteira, são mauricinhos, né, criados numa bolha, não precisaram trabalhar para estudar, né, eles não conhecem literatura, estudaram direito achando que direito fosse uma coisa técnica, não tem contato com outros seres humanos, e esta gente agora está propondo uma regulamentação da política que vai ser o fim do Ministério Público, né? Não, e demoniza a política e é autofágico. Demonizando a política. Porque o Ministério Público... Eles correm risco mesmo, Isso é interessante, porque o Ministério Público funciona muitas vezes como o emissário da opinião pública. Isso.
E é interessante porque ele não tem o contato ele não tem a vida pública. Então, esse é muito perigoso. O Ministério Público hoje no Brasil está em crise. Digo isso, as pessoas estão batendo palmas para as coisas que o Ministério Público está fazendo, está passando o país a limpo em muitas coisas, mas está em crise. E se a instituição não parar para discutir esta crise, vai ser o fim da instituição. Eu levanto para vocês uma questão que passou despercebida por todo o Brasil e pelo próprio Ministério Público, talvez. É uma frasezinha bem pequena que consta no acórdão do Tribunal do Rio Grande do Sul, TRF4, no caso Lula. Uma frase simples. Item 9. Não se pode exigir isenção do Ministério Público. Mas como? Alguém quer ser processado por um órgão não isento? Cuidado. Aí o Gunther está levantando a questão de que se você não tem mais isenção, você tomou parte. E se tomou parte significa o quê? Você separou e escolheu. E você pode, aí... Atenção. Porque você deve tomar parte, você deve escolher, você deve fazer tudo isso num ambiente que o jogo é esse. E qual é esse ambiente? É a política. Se você tomar parte num ambiente em que o jogo não é esse, porque o Ministério Por exemplo, o direito não tem esse jogo de escolher. Porque ele não está... A política escolhe. Isso. Ele não é suscetível às modificações da opinião pública e das vontades públicas, como a política é. A volta que vocês fizeram para chegar de volta a isso está perfeita, é isso. Exatamente. Esse é o espaço institucionalizado, aí vem instituição, a ágora. Esse é o lugar. É o espaço, por isso que o Gunther abria e dizia, aqui se comercializa, se faz, os comuns falam... Aqui dentro nós debatemos. Exatamente. E o Ministério Público é uma instituição, voltando a ele, é uma instituição contemporânea, muito brasileira, né, criada para defender a cidadania. Você defende como a cidadania? O que é a cidadania? É a defesa do Estado Democrático de Direito. Claro. Tá? Ele salva. O Estado Democrático de Direito só acontece por meio do Logos. Ou seja, o que é o Logos? É a política, é o debate das pessoas no Ágora em torno daquilo que elas entendem pelo bem comum. O Robert Dahl, que é um queira substituir essa política. Não queira substituir isto. E nem ser o meta vigilante não queira jurídico, regulamentar dizendo isso agora, pode isso, não sei o que. Eu não estou fazendo uma defesa da corrupção, não é isso de forma alguma. O que eu estou dizendo é o seguinte, há limites, né? E pelo contrário, eu acho assim, quer dizer, bato palmas para as investigações, muitas que estão em cursos, acho que o Ministério Público está passando o país a limpo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, há excessos, né? Quer dizer, que já estão rompendo qualquer limite do razoável. Me refiro a 30% ou 40% das tais 10 medidas contra a corrupção. Esse é o ponto. E apequenando... Aquilo é Estado fascista. Claro. E apequenando o lugar da política, o que é apequenar a nossa possibilidade de encontrar soluções. Exatamente. As soluções não são encontradas no plano formal. Como recuperar as condições de formar uma opinião pública que seja crítica. E mais, Mário, alguém tem a ilusão de alguém achar que a política pode ser substituída. Não pode. Não pode. Pois é, e nem não mesmo... Pode. As pessoas O Getúlio tentou acabar com a política. As pessoas diziam, que bom que o Getúlio acabou com a política e tal. Mas esse papo está no ar todo o tempo. Sim, precisamos da intervenção dos militares. Quando você acaba com a política... Ela vai para um outro ponto. Não, você tem a política da ditadura. Ela vai para um outro ponto. Você tem a tirania. O Getúlio, o que fez? A política saiu dos partidos e foi para dentro dos conselhos de Estado. Tá? Então, assim, quer dizer, é uma ilusão a ideia de que você acaba com a política. Você cria mecanismos de restrição, né? Mas a política vai acabar acontecendo. Eu vou ser sistêmico nisso, assim, paradoxalmente, quanto mais mal vai a política, mais política temos que fazer. E precisamente, esse é o ponto. Né? Quer dizer, Exatamente. E para isso, sim, você precisa de uma circulação de opinião pública que esteja aberta, porque... Você não vai fazer política, né, com o completamente diferente. Então, porque esse é o limite entre você. Tem que ter alguma base comum
para que você possa fazer o jogo. Você vai à Ágora, você vai ao mercado, vender os seus produtos, mas a partir do pressuposto de que os produtos não vão ser roubados ali, as pessoas vão negociar o preço. Estão respeitando regras. Estão respeitando o mínimo de regras. Então você precisa desse espaço. Agora, esse espaço é o espaço que vai se produzir o consenso possível, e aí nós voltamos ao tema da verdade, porque justamente porque nós não temos, nesse caso, um único caminho. Os caminhos são muito plurais, eles dependem de consensos que são estabelecidos na fricção entre as pessoas, é que nós precisamos do espaço político. O Mário... regulado. E uma última coisa, nós precisamos Conta de novo o negócio das teias. Nós precisamos de espaços de opinião que nós possamos confrontar. E esse é o temor que eu tenho com as redes sociais. É difícil confrontar opiniões. Por isso, o ponto nevrálgico, me parece, é a posição de complacência que o mundo virtual produz em nós. Se a gente não toca nisso, não temos como recuperar a dimensão política em nós. E vamos ser absorvidos pelo mercado. Porque o mercado é que está cada vez mais se impondo e direcionando. Ele está determinando a opinião pública e produz esse apassivamento. A opinião pública tem um bom parceiro, que é o discurso da servidão voluntária. Para homenagear o rapaz que escreveu esse grande livro com 18 anos. É pior, nós não estamos sendo manipulados nesse caso. No século XVI. Quando você diz pelo mercado, se for o mercado concebido como um lugar em que as pessoas estão fazendo trocas, elas têm suas liberdades, vai bem. Agora, o que nós temos sendo manipulados, aí sim, é por robôs. É por quem detém certo controle do funcionamento dos algoritmos. É uma combinação de 1984 com um admirável mundo novo. Perfeito. Então, essa noite passada, o meu celular foi atualizado por conta. Sim. O meu faz isso toda hora. Claro. Ele é um robô, ele é terrível. Eu fiquei assustado hoje de manhã, disse assim, a clique para completar a atualização. Esse robô que o Google criou, o AlphaGo, ganhou todos os campeões esse jogo chinês de xadrez, do Go, ele bateu todos. Estamos no finalzinho, poxa, o programa foi excelente, cumprimentos a vocês. E Direito e Literatura fica por aqui, assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura, né? Espalhe, né? Para criar, né? A opinião pública precisa, né? de difusão, né? Então, temos o canal YouTube, TV, TV Unicinos, temos a TV Justiça, e agora já estamos também, quero avisá-los, né? Esse programa está passando em alguns países de língua espanhola já, né? Começou pelo Uruguai, e eu quero esperar vocês para o próximo programa. Enviem sugestões. Hoje eu fiz uma pergunta do Facebook aqui, e até mais, para que possamos discutir esses grandes temas. Tchau.